Vamos continuar então a nossa, a nossa aula sobre escalonadores. Né, eu já coloquei no Colab Web. Deixa eu lá compartilhar a tela, né? Onde eu ficar falando aqui à toa. Eu já. Pronto, compartilhar uma guia. Eu já coloquei no Colab. Vou devagar, quase parando. Pronto. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu já coloquei de manhã no Colab Web o resto do material. Eu deixei o mesmo o mesmo nome, o mesmo arquivo, só coloquei que tem a data de hoje já, então é o mesmo arquivo, só fiz colocar a parte complementar. Eu acho que tinham 33 slides, tem 51 agora, tem todo, desculpa, o resto do conteúdo, e também coloquei a atividade, tá? A atividade, nosso trabalho prático, de fato. A gente vai primeiro continuar o material para fechar os, os escalonamentos que faltam, e aí depois a gente conversa sobre o trabalho prático, tá bom? Então vamos nós. Chequem, tá? Se por um acaso eu trocar de janela, de aba, se eu voltei para a aba correta, tá? Como eu falei no começo da aula, na segunda-feira na turma de 2 às 4, eu fui mostrar uma coisa numa outra aba. E aí quando eu achei que eu voltei para a aba da apresentação, continuei falando e ficou travado lá na aba. Então tem metade da aula correta e metade da aula travada com o vídeo de uma aba que não tinha mais nada a ver com o conteúdo e eu falando. Então me ajudem aí para que eu não faça nenhum tipo de coisa errada, por favor. Dito isto, vamos nós. Nós vimos na aula passada uma ideia geral do escalonamento e vimos os três primeiros escalonadores, né? Vimos o FCFS, vimos o Round Robin, que é a sua versão utilizando preempção, e finalizamos vendo o SJF. Deixa eu passar aqui para a gente continuar. Pronto, vimos o FCFS, né, que ele não era preemptivo, funcionava como um FIFO, né? O primeiro cara que chega na fila é o primeiro a ser colocado em execução e executa até acabar. Então tinha esse gráfico, né, de quem foi chegando na fila. Vimos a sua versão com a ideia da preempção, né, que é o Round Robin, onde agora ele mantém a mesma ideia do primeiro que chega é o primeiro a ser servido, né, e não mais a ser executado até o final. E ele tem a preempção, então ele vai interrompendo o processo toda vez que o seu quantum termina e ele acaba sendo um pouco mais justo. E vimos o último algoritmo do dia, que foi o SJF, né, também sem preempção, né, que não tem a interrupção pelo quantum, que organizava as tarefas e as colocava em execução, dizia qual ia para a execução, tomando como critério a duração. Então ele compara sempre as tarefas que estão na fila para ver qual é que tem a menor duração e aí coloca as de menor duração primeiro. Nós vimos também que tem um tempo de resposta, tem um tempo de execução e um tempo de espera padrão, não muda muita coisa, não é tão maravilhoso assim, né? Não é tão rápido assim, mas é interessante. E ele tendia, né, a ter um problema que é como é que a gente sabe a duração de uma tarefa. A gente falou que para entender o algoritmo a gente colocou a duração, mas de fato estimar a duração de uma tarefa era meio complicado, tá? E também vimos que se começarem a aparecer para execução somente tarefas com tempos curtos, as tarefas com tempos maiores elas vão ficar lá paradas ad infinito, né? Pode criar o que foi chamado de inanição starvation, né? Ela fica sem nunca conseguir acesso ao processador porque sempre tem uma tarefa menor, né? De duração menor do que aquela lá. Então a gente vai passar agora para o próximo algoritmo que é o SRTF, Short Remaining Time First, né? É a versão preemptiva do SJF.
O SJF olhava a fila de prontos, aí dizia, vou voltar para cá rapidinho, gente. Olhava aqui a fila de prontos, o SJF, mais uma, pronto. Né? Olhava a fila de prontos, ó. No tempo zero tenho duas tarefas. Qual é a menor? Ah, é a T2 porque ela dura 2, então coloca ela. Quando ela acaba, quem está na fila de prontos? T1 e T3. Quem é a menor? T3 porque tem 4, então coloca. Quando ela acaba, quem está na fila? T1, T4, T5. Quem é a menor? T4. Tá. Então ele só olhava o tempo, a duração da tarefa que estava na fila de prontos. Já o SRTF, ele usa mais ou menos a mesma ideia, só que agora tem a preempção. Então tem o valor do quantum, que vai interromper o processo. Só que toda vez que uma nova tarefa ela ingressa na fila de prontos, né, ele faz a checagem, a reordenação, digamos assim, da fila, para tentar colocar de novo a tarefa mais curta primeiro. Inclusive a tarefa que está lá em execução. Tá? Enquanto o SJF pegava só quem estava na fila, né, de prontos, aqui chegou uma tarefa nova, se faz a ordenação, né, a reordenação da fila, considerando a tarefa que está lá em execução. Se a tarefa que está lá for a menor, ela continua em execução. Né? A fila é reordenada aqui, mas eu não preciso tirar a tarefa que está em execução de execução. Então esse é a ideia, né, o gráfico de como é que o negócio se comporta. Qual é o quantum aqui? Acho que para ser mais fácil, mais entendível, o quantum vai ser 1. Tá? É só olhar, que sempre tem aqui uma tarefa que executou em uma unidade de tempo. Alguém pediu para entrar, foi o Aldarício. Então, nessa ideia aqui, tá, o nosso quantum vai ser 1. Então, a ideia é a mesma. Né? Tempo zero, iniciou o escalonamento, tenho duas tarefas. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 1 que vai durar 5 segundos, vamos chamar assim, e a tarefa 2 com 2 segundos. Então, o que vai ser colocado em execução é a tarefa número 2. Né? E ela vai ser colocada em execução. O quanto é 1, para ser mais fácil da gente entender, o quanto poderia ser 2, não tem problema nenhum. O que acontece é que quando chega no tempo 1, a tarefa 3 ingressa. Né? Ela foi colocada na fila. Aí agora na fila nós temos a tarefa 1, a tarefa 3 e a tarefa 2 ela está em execução lá no processador, correto? Tá? As duas começaram no zero, T1 e T2. T2 era menor, foi colocada em execução. Né? Supondo que o quantum era 1, chegou nesse momento aqui, a tarefa teria que ser trocada de contexto. Né? Vem então a função do escalonador, que é verificar quem é que vai ser a próxima a ser colocada. Nesse mesmo instante aparece a tarefa 3. Ela ingressa aqui no tempo 1. Aí nós temos agora na fila, por ordem, T1, que foi o primeiro, que tem duração de 5. T3, que acabou de ingressar, que tem duração de 4. E temos T2, né, que se o quantum for maior que 1, está lá no processador sendo executado. E que agora só tem a duração de uma unidade. Ele já gastou uma unidade aqui. Então, o T1 só vale 1. Se o quantum for 1, o T2 aqui está no fim da fila. Então, tem T1, T3 e T2. T2 está no fim da fila, valendo também, tendo como duração, na realidade, uma única unidade. Então, o cara que continua, o que vai ser colocado em execução, ainda é o T2, porque ele tem a menor duração. Ok? Então, está aqui. Acabou, chegou no tempo 2, T2 acabou, pronto, foi embora. Tem quem na fila agora? Por ordem, T1 e T3. Né? T3 é menor, tem a duração menor que T1, então T3 é o cara que é colocado na fila. Acabou o final do tempo 3, é a hora que o T3 tem que voltar para o fim da fila, e também acontece o ingresso da tarefa 4. Então, na fila agora tem, por ordem, T1, está lá desde o começo, T4, que acabou de ingressar, e o T3, que está ali no final da fila. Aí vamos embora ver agora quem tem o menor tempo. T1 tem duração de 5.
T3 tem a duração de 3 agora, já executou uma unidade aqui. Então tem 3. E T4 tem uma unidade. Então quem vai ser colocado em execução agora é o T4. Né? T4 executa uma unidade, chegou no tempo 4, ele sai, acabou, e aí voltou, a fila continua com o T1 e com o T3. T1 tem duração de 5, T3 tem duração de 4, agora na realidade 3, né? Já executou um aqui, então T3 é colocado em execução de novo. Chegou no tempo 5, aparece a tarefa 5 na fila. Né? Aí tem na fila T1, que tem duração de 5, apareceu o T2, que tem duração de 2, e tem o T3, que está em execução, ou está no fim da fila, depende do quanto, que tem 2. Nesse caso aqui, se deu prioridade para o T3, desculpa, não, o T3, que já estava em execução, e já tinha, e não tem mais 4, só tem 2 unidades de tempo. Tá? Já gastou uma aqui, então T3 e T5, eles equiparam. Eles têm ambos 2 unidades de tempo. Como o T3 ingressou há mais tempo na fila, é o T3 que é o cara que vai ser escolhido. Então o T3 continua a sua execução. Executa mais uma unidade aqui. Se for comparar, ele agora só tem uma para acabar. Aí ele continua no processamento, acabou. A fila tem T1 e T5. T5 tem 2 unidades de duração e T1 tem 5, então executa T1, T5, uma unidade, outra unidade, acabou. E aí somente no final é que T5 ele é executado. Né? O problema do starvation na teoria continua, mas agora se aplicou a ideia da preempção. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Né? A ideia é o quanto ele pode ser qualquer valor, ele pode ser 1 aqui no nosso caso, para ser até mais fácil o entendimento. E nesse caso aqui, quando houve empate, o cara mais antigo, né, a entrar na fila foi o cara que foi escolhido para ser colocado em execução, ou mantido em execução. A gente pode perguntar, tá? Se a gente for avaliar aqui o tempo médio de execução, né, tarefa 1, 14 menos 0. Tarefa 2, 2 menos 0. Tarefa 3, 7 menos 1. Tarefa 4, 4 menos 3. E tarefa 5, 9 menos 5. Então, o nosso tempo de execução é 27. Né? 5 tarefas, 5.4 é o menor tempo até agora. Né? O SRTF sempre vai dar os menores tempos. Sempre. Tá? Ainda mais, de fato, se as tarefas forem de tamanho pequeno. O tempo médio de espera, a mesma coisa. T1 esperou 9 unidades. Né, ó, T1 esperou 9. T2 esperou 0. T4 esperou 0. T3 esperou 1, 2 unidades. E T5 esperou 1 mais 2. Então, 4 com mais 9, 13. Né? 13 unidades de tempo. Então, o tempo de espera é 2,6. É o menor que tem. Então, o SRTF, ele sempre vai gerar os menores tempos de execução, os tempos médios de execução e os tempos médios de espera. Então, tá aqui, ó. Observa-se, né, que os tempos médios de execução são os menores que a gente já viu comparando os quatro algoritmos apresentados. O FCFS, o Round Robin, o SJF e o SRTF. Tá? Então, o SRTF ele é super, hiper, ultra indicado quando a gente vai trabalhar com tarefas curtas. Né? Se eu tenho que trabalhar com tarefas que são curtas, né? que são onde eu preciso de fato fazer troca, tenho que ter preempção, é o ideal, é o adequado. Aí se tiver uma tarefa longa, pode ser que esse negócio não dê muito certo. Né? Se eu tiver uma tarefa que é longa, esse cara pode dar muito, muito errado. Se eu tiver uma tarefa de 10 unidades de tempo e a média das tarefas tem 3, 4 unidades, coitado, esse cara vai ficar lá um bom tempo, né, até que algo aconteça e ele de fato consiga ser colocado em execução. Pode ser que todo mundo na fila tenha que ser suspenso para realizar alguma coisa e aí tudo bem, ele vai ser colocado em execução, mas se não, ele vai ser um processo que vai demorar um bom tempo
a ser colocado em execução, e aí a ideia o risco, né, de inanição é bem alto. Tranquilos? Então fechamos os 4 primeiros algoritmos, né, que estavam relacionados ali só com preempção, né, e nós avaliávamos até agora somente a duração, né. A gente chegava ali, usava o tempo de ingresso para saber a hora, né, o momento que a tarefa chegou na fila de pronto, e usava a duração para poder decidir ou não como colocar em execução. Agora, a gente vai trabalhar com o conceito de prioridade, né, que já estava naquela nossa tabelinha lá. A tabelinha tinha duração, tinha entrada, ingresso, desculpa, duração e prioridade. Então a gente vai ver agora uma classe de escalonadores que usam a ideia de prioridades, né? Aí o foco é que as tarefas, assim como elas têm tempo de ingresso, que é fácil, tem a duração, que é algo estimado, elas podem ter prioridades, né? E essa prioridade, tipicamente o número inteiro, ela representa a importância ou um elemento que relaciona essa tarefa ao sistema. Então, a prioridade ela pode ser o dono da tarefa. Quem tem maior prioridade, um usuário normal ou o administrador do sistema, o admin, o root, né? Quem vai ter prioridade maior se eu tiver um sistema que usa classes? Aluno, professor, diretor. Então, né, existem alguns elementos, algumas formas de atribuir prioridade à nossa tarefa. Uma outra coisa é a tarefa ela está envolvendo algum tipo de recurso, ela usa algum recurso que é pago? Se sim, essa tarefa deve ter prioridade, né, sobre uma tarefa que não usa um recurso que é pago. Então tem várias ideias aí, tá? De como atribuir prioridade. A gente vai falar com elas no final do material. Mas a ideia é que a gente pode trabalhar com prioridades fixas, né, que não se alteram, que continuam lá, uma vez que a tarefa ingressa na fila de prontas, a prioridade não muda, ou com prioridades dinâmicas, tá? Então a gente vai primeiro trabalhar com as fixas e depois chegar com as prioridades dinâmicas. Então, um algoritmo de escalonamento por prioridade, né, que é aí fácil, ele é uma ideia, na realidade, que pode ser aplicada a outros algoritmos, tá? Eu não tenho um algoritmo em si de prioridade, digamos assim. Eu posso ter um FCFS com prioridade, eu posso ter um SJF também utilizando prioridade. Como se fosse uma extensão do FCFS, do SJF, né? Ou então uma prioridade que está trabalhando em conjunto com o FCFS. Tá? Então, assim como nos anteriores, o escalonamento que tem a prioridade como elemento-chave, ele também pode ser preemptivo ou não preemptivo, e é o que a gente vai ver aqui agora nesse caso aqui. Então a gente tem a nossa tabelinha, né? A gente vai trabalhar com um escalonamento cooperativo, onde eu não tenho agora a ideia da preempção. Então, tempo zero, né? Eu tenho na fila a tarefa 1 e a tarefa 2. As duas ingressaram na fila. E aí, em vez de avaliar quem chegou primeiro ou avaliar a duração, eu vou avaliar a prioridade. Assumindo que quem tem o maior número tem a maior prioridade, então quem vai ser colocado em execução é a tarefa número 2. Né? Ela tem prioridade 3 e vai ser colocada em execução. Então, como não como é cooperativo, não tem preempção, ela é colocada em execução até acabar. Chegou na unidade de tempo 2, ela acabou, já estava na fila A1 e no tempo 1 ingressou a tarefa 3 também. Aí comparando as prioridades, T1 tem prioridade 2 e T3 prioridade 1. Então, quem é colocado em execução é T1, que vai executar até o tempo 7. Nesse meio tempo também ingressou a tarefa 4 e a tarefa 5. Então a fila agora tem a tarefa 3, a 4 e a 5. Olhando a prioridade agora, quem tem a maior prioridade é T5. Então, T5 é o cara que vai ser colocado em execução. Acabou, só ficou na fila 4 e 3, que tem maior prioridade, 4, uma unidade, e acabou. 3 agora é colocado em execução. Tá? Então, foi feito agora algo similar ali, o FCFS, similar ao SJF ou similar ao FCFS,
Só que agora, em vez de utilizar o ingresso ou a duração, se usou a prioridade, tá? Então a prioridade é que definiu como esse cara ia ser colocado em execução. Tudo bem? Calculando aqui o tempo médio de execução e o tempo médio de espera. Né? O tempo médio de execução da tarefa 1, 7 segundos. Da tarefa 2, 2 segundos. Da tarefa 3, 14 menos 1, 13 segundos. Da tarefa 4, 10 menos 3, 7. E da tarefa 5, 9 menos 5, 4. Então nós temos aqui 7, 2, 3 e 7, 33. E agora o nosso tempo já é de 6,6. Lembra que ainda agorinha o tempo deu 5,2, eu acho, ou 5,4. Né? Então o tempo já voltou a crescer. O tempo de espera que cresceu mesmo. Né? Com o SRTF era 2,6. Agora já pulou para 3,8, porque a tarefa 3, ó, que tinha a menor prioridade, ó, né, ingressou muito cedo na fila e ficou um bom tempo esperando a mesma coisa para a tarefa 4 também. Então, né, o modo cooperativo, né, escalonando prioridade de forma fixa, usando a ideia cooperativa, não é muito interessante. Tem então a ideia de trabalhar com esse mesmo foco, usando a prioridade, mas agora de forma preemptivo. Né? Então, a tarefa que tem maior prioridade, ela é a que vai ser colocada em execução. Tá? Então, é a mesma ideia, né? Mesmo processo. Mesmas tarefas estão aqui. Temos agora na fila, de novo, no tempo zero, T1 e T2. Maior prioridade é para T2. Então, T2 é colocado na fila. Prioridade 3. Quanto é o nosso quantum? Geralmente, quando o quantum não é definido, a gente assume que ele vale 1. Né? Então, a cada uma unidade de tempo, você faz o reordenamento da fila. Então, acabou a primeira unidade de tempo, tem T1 na fila, acabou de chegar o T3 na fila, e tinha o T2 na fila, ou voltando para a fila, e quem tem a maior prioridade era T2, por isso ele foi colocado em execução. T2 acabou, saiu, tem na fila T1 e T3, T1 tem a maior prioridade, executou uma unidade de tempo, foi quando apareceu T4 na fila, que tem maior prioridade, então foi T4 colocado em execução. Acabou, de novo, só tinha T1 na fila e T3. T1 tem maior prioridade, né? Então executou mais uma unidade. Chegou na fila T5, que tem a maior prioridade de todos. Aí ele executou uma unidade. Se checou de novo, ele continua com maior prioridade. Então ele foi executado. Acabou, voltou para a fila, só tinha na fila T1 e T3. T1 vai executar até acabar, porque ele tem maior prioridade. E por último, novamente, quem vai ser colocado em execução é o T3, que tinha de todos a menor prioridade. Tá? A preempção voltou a funcionar, mas não mudou muita coisa. Ó. T3 teve de novo 9 unidades de tempo aqui de espera, e T1 também teve uma espera um pouco maior. Tá? Então, calculando aqui o tempo médio de espera, ó, já deu, de execução, desculpa, 5,6. E o tempo médio de espera, 2,8. Um pouquinho melhor. Tá? Tudo bem, senhores? Tranquilos aí? Posso continuar? Então tá. Por que que esse negócio ele era chamado... Pode falar. Alguém perguntou. Ah, não, ok. Ah, tá, foi um ok, desculpa. Por que que essa ideia... Deixa eu voltar então para minha aba aqui. Por que que essas duas primeiras ideias, a cooperativa e a preemptiva, que é o prioridade C e o prioridade P, eles eram chamados de prioridades fixas? Né? A gente viu a execução, ó, em nenhum momento, né, as prioridades que eles têm aqui, elas sofreram algum tipo de ajuste. Né? Então, a ideia de usar prioridades dinâmicas é tentar manipular o valor da prioridade para que eu consiga ser um pouco mais justo, né? Para não deixar, por exemplo, o T3, ó, ser o último cara executado porque ele tem a pior prioridade. Então, quando se fala de prioridade dinâmica,
O foco é tentar fazer com que eu consiga aumentar a prioridade momentaneamente de uma tarefa para que ela tenha chances de ser colocada em execução, né? Se eu consigo aumentar a prioridade, a possibilidade do starvation aqui, ela reduz consideravelmente. Tá? Então essa é a ideia do escalonamento que tem prioridades dinâmicas. Se cria o que eles chamam de fator de envelhecimento, né, de aging, né, onde a cada vez que uma tarefa é colocada em execução, a prioridade das outras são automaticamente incrementadas em uma unidade. E assim todo mundo vai crescendo. Chega num ponto que eu consigo colocar a próxima em execução, aí uma outra em execução, porque todo mundo teve a sua prioridade sendo aumentada. Obviamente que quando a tarefa tem a sua prioridade aumentada e ela é escolhida para ser colocada em execução, ela volta a ter a sua prioridade original. Tá? As prioridades nunca ficam aumentando ad infinito. É só uma forma de tentar colocar as tarefas em execução sempre, né? E tentar ser de forma correta a parte mais justa possível. Eu vou pular a ideia e vou direto para o algoritmo que eu acho que é mais fácil de entender. Então, temos aqui o escalonamento de prioridades dinâmicas, com a mesma ideia, a mesma tabelinha. Tarefas de 1 até 5. Então, tá lá. Tempo 0, quem ingressou? T1 e T2. Quem tem maior prioridade? T2. Então, T2 é colocado em execução. Ok? Ah, eu nem cheguei a falar, tá? É preemptivo. Aqui já é automaticamente preemptivo. Ok? É preemptivo, quanto não está definido, o quanto vale 1. Então, tempo 0, T2 e T1. T2 é maior prioridade 3. Ela é colocada em execução e todo mundo que está na fila tem a sua prioridade aumentada. Como só tinha T1 na fila, T1 agora vale 3 também. Tá? Acabou o tempo. Quem está na fila? T1, que vale 3. T2 está executando, mas vai voltar para o final da fila, que vale 3. E acabou de ingressar T3, que tem prioridade 1. Né? Como o T2 já está executando, T2 se mantém executando para não haver troca de contexto. E aí, T2 ainda tem prioridade 3. A prioridade do T1, que era 2, passou para 3, ela agora passa para 4. E a prioridade do T3, que era 1, passa para 2. Chegou no tempo 2, acabou a tarefa 2. Quem está na fila? T1 e T3. T1 está valendo 4 e T3 está valendo 2. Então, 4, né, o T1 vai ser colocado em execução com a sua prioridade normal, 2. E T3 tem a sua prioridade, mais uma vez, aumentada. Era 1, passou para 2, agora é 3. Né? Acabou 3, Quantum, interrompe. Quem tá na fila? T3, né, com tempo 3. T4, que já ingressou com a prioridade... T3 com a prioridade 3. T4, que já ingressou com a prioridade 4. E o T1 volta para o fim da fila com a sua prioridade, que é a 2. Então, quem vai ter a maior prioridade é o T4. Já ingressou e já é colocado em execução. Foi colocado em execução, T3, que valia 3, incrementa mais 1, agora vale 4. E T1, que valia 2, agora vale 3. Né? T4 vai executar por uma única unidade, acabou. Quem está na fila agora é T3 e T1. T3 vale 4, T1 vale 3, então T3 é colocado em execução. Voltou a ter prioridade número 1 aqui. Tá? E T1 teve a sua prioridade aumentada, foi para 4. Acabou, tem na fila T1 com prioridade 4, entrou na fila T5 com prioridade 5 e T3 voltou para o fim da fila com prioridade 1. Então, T5 é colocado em execução, tem maior prioridade. T1 tem a prioridade aumentada, foi para 5. T3 tem a prioridade aumentada, foi para 2. E esse cara coloca. Acabou, continua na fila, ele ainda tem prioridade 5 e acabou de ser colocado em execução, ele executa ainda mais uma vez. T3 agora vai para 3,
né? E T5 agora vai para 6. Acaba o T5 no tempo 7, tem T1 com prioridade 6 e T3 com prioridade 3, né? Aí T1 é colocado de novo em execução com prioridade é, com prioridade 2 e o negócio vai. A figura ela tá meio incorreta, tá? Aqui era para ter mais trocas de contexto. Eu peguei a figura do Mazieiro, mas eu confesso que me deu uma certa preguiça aí para colocar esse negócio em execução. Porque, ó, se eu for colocar esse cara em execução e ele voltou a ter prioridade 2, a prioridade aqui agora já é 4. Então, quando acabar o quantum dele aqui, esse cara tem prioridade 4, então aqui quem executaria era a tarefa número 3. Tá? Mas eu mantive a ideia do Mazieiro aqui. Aí o cálculo também tá incorreto, né? Tá baseado na figura. Pode falar. Então, você tá, é o que está acontecendo aqui. Não, não é desvantagem, né? A vantagem é que agora eu consigo colocar mais processos em execução, né? Eu sou mais justo. Né? O T3, ó, que da outra vez era sempre o último porque tinha pior prioridade, ele executa uma etapa aqui, executa uma etapa aqui, executa uma aqui e vai executar um finalzinho aqui, tá? A troca de contexto aqui, ela vai sempre acontecer, não tem muito o que fazer. Né? Sempre que eu tiver preempção, vai haver troca de contexto, não tem muito para onde fugir, né? Aí se o hardware for legal e o SO for legal também, a troca de contexto não vai atrapalhar tanto. Mas o foco é que eu consigo ser mais justo com as tarefas, né? E eu faço com que tarefas longas consigam ter uma fatia de tempo, pelo menos a cada um intervalo interessante ou regular de tempo aí, tá? Essa é essa a ideia. O cálculo do tempo médio de execução e tempo de espera está baseado na figura, tá? O que me dá a entender é que não levou em consideração o quantum, mas tudo bem. Né? O tempo agora de execução é 5.8, voltou ao tempo padrão, né? Lá do Round Robin, por exemplo. Né? E o tempo de espera também foi 3 segundos, até que foi um tempo interessante aí. Não foi os 2.6 do SRTF, mas também chegou num tempo legal, tá? Então, percebam que a gente tem diversas formas, diversas ideias, né, para fazer o escalonamento das tarefas, levando em consideração o seu ingresso, a sua duração, a sua prioridade. Né? Então tem formas. E aí o que se busca? Qual é o meu tipo de tarefa? A minha tarefa ela é baseada em lote e ela só precisa de CPU. Então, um algoritmo padrão ali de ingresso resolveria. Não, eu tenho uma tarefa interativa que ela depende de entrada e saída. Então, preempção é interessante. Então, dá para você fazer a escolha, né, de como é que o teu sistema operacional vai funcionar, quais tarefas que ele vai atender, né, de acordo com a grande quantidade ou a grande versatilidade de algoritmos para fazer o escalonamento. Tá? Uh, a ideia da prioridade, ela resolve aquela questão de como é que eu divido como é que eu vou, justamente, né, igualitariamente, o tempo, né, para cada uma das minhas tarefas. Então, o uso da prioridade dinâmica me ajuda muito bem. Se eu fosse trabalhar só com prioridade fixa, pegando esse exemplo aqui, ó, T1 com prioridade 1, T2 com prioridade 2 e 3 com prioridade 3, usando só a prioridade fixa, eu tinha esse quadro aqui. Né? Seria mais ou menos mesmo que eu tivesse quantum, o que fosse lá, preempção, né, usasse um round robin, que é para ser preemptivo, eu começava com a T3, depois ainda era T3, ainda era T3, ela ia acabar. Aí agora era T2, T2, T2 e no final ia T1. Então assim, se eu tenho prioridade, usar a prioridade fixa talvez não seja o caso mais ajustado do mundo. Dá para usar? Dá para usar. Deve ter um caso, confesso que não consigo imaginar um agora, né, algum tipo de tarefa
onde isso possa ser interessante. Talvez tarefas de fato muito curtas, né? Ou tarefas prioritárias do próprio SO, do kernel do SO. Pode ser que funcione com prioridades fixas, tá? Mas o legal mesmo é você trabalhar com prioridade dinâmica, né? Você utilizar alguma ideia para fazer o envelhecimento, o melhoramento das tarefas, né? E agora, ó, embora não tenha sido fantástico, ficou muito melhor, né? E, ó, as tarefas todinhas aqui, ó, têm o mesmo tempo, né? Tem o mesmo tamanho, digamos assim, né? Duram a mesma coisa. Pronto, desculpa, né? E usando a prioridade dinâmica, embora não tenha ficado maravilhosamente bem, já foi um pouco mais justo, né? Ó, 3 unidades da tarefa 3, uma da tarefa 2, aí 2 da tarefa 3, um dá 1, um dá 2, aí voltou para 3, então se repete, né? Eu executo ainda a 3 muito mais, mas eu consegui executar agora em intervalos um pouco mais regulares a tarefa 2 e também a tarefa 1. Né? Então eu tenho de fato uma ideia de justiça muito mais efetiva quando eu uso as minhas prioridades, tá? E prioridades dinâmicas são mais interessantes, tá bom? Eu tinha falado, né, que tem várias formas de definir ou dispensar como é que se vai definir prioridade, né? E basicamente uma prioridade, definir ou excluir uma prioridade depende do fator a qual ela vai estar agregado. E aí só tem para isso dois fatores: aqueles que são externos à tarefa e os que são internos à tarefa. Então, o que é externo à tarefa? Quem é que criou a tarefa? Quem é a classe de usuário? É o administrador? É um usuário normal? Tem um valor pago pelo recurso da tarefa ou pela tarefa? Tem uma importância que o próprio sistema operacional define para a tarefa? Então, isso é um fator que não tem muita relação com a tarefa. E tem os internos, que aí sim, eles são obtidos pelo próprio escalonador. Eu consigo olhar para a tarefa e estimar idade, duração, interatividade, uso de memória. Então são coisas que o próprio algoritmo consegue olhar, perceber, digamos assim, e inferir, estimar e dar uma visão. Tá? Então a ideia de prioridade depende muito daquilo que se pensa, como é que o negócio vai fazer. As internas não tem muito o que fazer. Olhar, o SO define, o algoritmo define e está lá. Já as externas, elas dependem muito, e aí é a visão de cada implementação. Né? Um fator externo, um desenvolvedor de um SO pode entender de um jeito, o desenvolvedor de outro jeito. Então, assim, é uma espécie de opinião de como é que o negócio vai funcionar. Exemplo, do Windows 2000 para cá, para todos os outros Windows, tem classes de prioridade para processos, tem 6 classes de prioridade de processo e tem 7 classes para threads. Tá? Então tem aí tem 13 classes só para dar prioridade para processo e para thread. Tá? A prioridade final de uma thread ele vai depender da sua própria prioridade e da prioridade do processo na qual ele está atrelado. A gente já viu que a tarefa vai ser implementada com processo e com thread. Então, de forma geral, o que o Windows faz, ele tem 32 prioridades. Né? Tem valores que vão de 0 até 31 para definir a prioridade de um processo, de uma tarefa, desculpa. Então, o exemplo, 4 é uma prioridade baixa, né, ou ocioso, ou quanto mais perto de 0, menos aquele cara vai executar. 6 é uma prioridade abaixo do normal, 8 normal, 10 acima do normal, 13 alta e 24 já é uma tarefa ali de tempo real. Definição do Windows, tá? Como é que eles chegaram nesses valores? É uma boa pergunta a se fazer. No Linux, o negócio é famoso 880, né? Enquanto tem muito, o Linux tem duas. Tem duas escalas de prioridade. Né? Se a tarefa ela é interativa, ela tem uma escala que vai de menos 20 a mais 19, onde o menos 20 é o mais importante. Então, quanto menor o valor, mais negativo o valor, mais importante é a tarefa. E já as que são de tempo real, elas têm prioridades que vai de 1 até 99, né? Onde 1 é a mais importante e 99 é a menos importante. E as de tempo real, elas têm precedência sobre as interativas. Tá? Então, enquanto o Windows fez uma ideia bem interessante, mas mais complicada, a do Linux é muito mais simplificada.
duas classes de prioridade, uma para tarefas interativas, outra para tempo real, e tempo real se sobrepõe às tarefas que são interativas. Tá? Só para não esquecer, comparando, né, ó, se a gente for comparar aqui o tempo médio de execução, o FCFS 8, o Round Robin 8.4. Aí vem o SJF, né, ou seja, usando apenas o ingresso da tarefa, o tempo de execução é maior. Já usando a duração da tarefa, o tempo cai consideravelmente, né, 5.8, 5.4. Né? Usando a prioridade, ele meio que varia, né? 6.6, 5.6 e 5.8, sem preempção, prioridade fixa e com prioridade dinâmica. O tempo médio de espera, mesma coisa. Os piores são os baseados no ingresso, né? Os melhores são já os baseados na duração da tarefa, que na realidade é bem interessante. E já os de prioridade são aí meio termo. Número de troca de contextos, né, pegando os nossos exemplos ali, né, 4 no FCFS, né, da tarefa 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5. Tá? Do Round Robin já são 7, do SJF mais 4, 5, e assim vai de acordo com o que está lá. E o tempo de processamento, 14 unidades de tempo no total para todas elas. Tá? Então, os algoritmos de Round Robin, né, o SRTF e o de prioridade preemptiva, né, fixa preemptiva, eles geram maiores trocas de contexto. Né? Então, dependendo do hardware, né, pode ser que o SO relute mais a colocar muitas filas, né, para executar, para trabalhar com processos desse tipo. E como eu tinha falado desde o começo, o SRTF é o melhor dos caras. Né? A princípio ele é o melhor, só que o foco dele é em tarefas curtas. Né? E já o Round Robin é o pior de todos, né? Só que ele serviria muito mais para tarefas interativas. Então você fica nesse trade-off aí, né? O que é melhor? Tarefa curta, tarefa longa, interativa, processamento? Então é muito difícil olhar e definir como é que o negócio vai ser colocado, vai ser pensado. E para fechar, tem o exemplo de como é que o negócio funciona no Linux, a partir do kernel 4.16, 4.18. Né? Então, o kernel do Linux ele criou classes de escalonamento para atender diferentes demandas. Então, a primeira coisa que ele fez ele implementou um esquema chamado de Multiple Feedback Queues. Então, ele tem várias filas, né, de tarefas prontas que se comunicam entre si, que tem feedback de umas para as outras. Então ele tem na realidade seis filas, né, onde ele consegue implementar um algoritmo de escalonamento diferente em cada uma das filas para atender tarefas mais específicas. Então a primeira fila, né, que ele chamou de classe aqui, é o Schedule Deadline. Então são tarefas de tempo real que devem executar periodicamente e respeitar prazos ali, né, deadlines pré-definidos. Então é aquela tarefa que eu sei que ela precisa executar a cada 10 segundos, 1 minuto, 30 segundos. Então ela tem uma tarefa específica, ela tipicamente é uma tarefa curta e ela executa em tempos programados. Pronto. Coisas do núcleo do SO funcionam assim. Então vão estar aqui nessa classe de escalonamento, nessa fila de prontos, cujo algoritmo aplicado no Linux é o EDF, o Earliest Deadline First. Aí eu resolvi não colocar aqui, que senão a gente ia passar o dia falando de algoritmos aqui. A segunda classe já é uma que coloca um FIFO, um FCFS, né, metido, assim, a princípio seria algo nessa ideia. Aqui são tarefas que vão ser utilizadas, que vão ser avaliadas usando prioridade fixa de forma preemptiva, né? O priori P. É quase um FCFS, mas como tem preempção, bate ali para a ideia do Round Robin. O primeiro que entra nesse caso é o primeiro cara que vai sair, mas com preempção, sem envelhecimento e sem quantum. Então, entrou na fila, foi colocado em execução, vai até acabar. Né? Executa até bloquear, porque vai pedir algum recurso.
liberar, né? Acabei mesmo de fato, ou então porque chegou alguma tarefa com prioridade maior e tinha uma flag lá e o negócio pediu para ser alterado. A terceira fila é um escalonamento já usando o Round Robin, né? A mesma ideia da anterior, do FIFO, só que agora a minha preempção é com o tempo. Então eu tenho agora prioridade, né, nas minhas tarefas também, só que agora eu tenho a preempção, então eu tenho um Round Robin. Em vez de ser um FCFS, digamos assim, agora eu de fato tenho um Round Robin. E o meu quantum, por cima, ele é proporcional. Eu não tenho um quantum fixo. Né? O meu quantum pode variar de 10 milissegundos a 200 milissegundos de acordo com a prioridade da minha tarefa. Lembra que eu tenho prioridades que vão de menos 20 a 100, né, no Linux. Então, de acordo com a minha prioridade, o cara está lá. A quarta fila é um escalonamento normal, né, que ele vai trabalhar ali com tarefas interativas de forma geral. Então, tudo aquilo que é interativo vai lá. Vai utilizar agora uma prioridade dinâmica e também o Round Robin com ponto variável, bem parecido com esse cara aqui, só que aqui era a prioridade fixa, aqui ela é variável. A quinta fila é uma fila para processamento de coisas em lote, em batch, né? Então é igual, é similar ali ao escalonamento normal, só que agora o foco são tarefas orientadas ao processamento, né? Então que são ativadas com menos frequência que as tarefas normais, tá? E tem uma fila para todo o resto, né? Tudo aquilo que tem menor prioridade, que talvez nunca receba acesso ao processador e que não vai fazer falta, vai se encaixar nessa última fila aí. Senhores, fechamos o escalonamento, tá? Mas, ó, pegando o livro do Mazieiro, ele lista mais um monte de algoritmos de escalonamento. Tem outros, né? Tem pelo menos mais 10, 15, né? Cada um com seu foco diferente, tá? E aí não vale para a gente ficar conversando aqui sobre escalonadores e mais escalonadores. Aí os normais, os de fila, os de múltiplas filas, a gente passaria aqui mais 2, 3 semanas só falando de escalonamentos. E aí, assim, o foco principal é conhecer os algoritmos essenciais. O FCFS, o Round Robin, o SJF, o SRTF e os que são baseados em prioridade. Tudo bem? Tranquilos aí? Então, eu vou passar para a nossa próxima aba aqui, que é a aba da tarefa. Tá? Eu já coloquei no Colab Web a nossa tarefa, de fato, nosso trabalho prático, né? Trabalho prático e não prática, tá? Eu já arrumo meu português aqui. Eu deixei o enunciado bem simplificado. Deixa eu... Legal é que eu pedi para ele abrir e ele resolveu abrir numa outra coisa. Pronto. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Deixa eu compartilhar a minha guia. Vocês estão vendo, né? O enunciado do trabalho. Então, o que é o trabalho prático 1? O trabalho prático 1, ele vai tratar do escalonamento de processos. Então, vocês vão implementar os escalonamentos de processo. Então, o sistema operacional ELF, parece que é Eduardo Luziro Feitosa, não sei por que tem esse nome aqui, ELF, ele foi implementado, né, usando 4 núcleos. Tá? Então, ele funciona em 4 núcleos. Então, ele precisa ter uma fila, né, ou fazer uso de 4 algoritmos de escalonamento de processos, de tarefas. Né? O FCFS, o SJF, o Round Robin e o prioridade. Eu não coloquei, né? Desculpa. Prioridade fixa, tá? Não é o prioridade dinâmica, tá? Prioridade fixa. Os dois últimos, o Round Robin e o prioridade aqui, eles são com preempção. Então, prioridade fixa com preempção, eu já coloco essa palavra fixa aqui para não criar confusão. Então, o trabalho de vocês é implementar um único código, ou pode ser 4 códigos, eu não tenho problema nenhum. Tá? Você pode fazer um único código que tenha os quatro algoritmos, ok, sem problema nenhum. Tá? Ou você pode fazer 4 algoritmos separados. Tá? Eles vão implementar, então, a ideia desses escalonadores aqui. Né? Ele vai implementar os algoritmos disponibilizados. Ele vai implementar o FCFS, o teu código, vai implementar o SJF, o Round Robin e o prioridade.
que eles vão receber como entrada, né, uma sequência de processos que vai ter o PID, né, o identificador do processo, geralmente está em ordem, P1, P2, P3, P4, que é os processos, né, processo 1, 2, 3, 4 e assim vai. O tempo de ingresso na fila de prontos, então vai ter lá um tempo bonitinho, 0, 1, sempre valores inteiros, nunca valores fracionários, tá? Sempre inteiros, então 0, 1, 2. Podem ter intervalos diferentes, então eu tenho 0, 0, 0, 4. Então ninguém ingressou no tempo 2 e nem no 3, tá? Isso pode acontecer. A duração dessa tarefa, desse processo, a sua prioridade, tá? A prioridade desse processo e o tipo. Se ele é baseado em CPU, se ele é baseado em I/O ou se ele é baseado em ambos, tá? A função de vocês, então, é receber essa entrada e, de acordo com o algoritmo, colocá-los em execução, né? Colocá-los em execução, tá bom? Se você vai fazer um código único, o seu código vai dizer logo no começo quais são os algoritmos que podem ser usados, né? No mínimo 2, para cada um dos tipos, de acordo com os dados que foram passados aqui, CPU bound, I/O bound ou ambos. Então, você leu a entrada lá e diz, isso aqui tem cara de CPU bound. Desculpa, eu não, né? Leu a entrada lá e viu que a maioria é CPU bound, você vai dizer, olha, eu te recomendo usar um CPU bound esse cara ou esse cara. Ok, tá? Como saída, o código ele vai informar a ordem de execução dos processos. Então, recebi 5 processos. Então, primeiro foi o P1, depois o P2, depois o P3, depois o P4, depois o P5. Tá? Então, tem que ter a impressão da ordem de execução dos processos. E, junto com isso, o cálculo, né, do tempo médio de execução e do tempo médio de espera. Então, você imprime lá a ordem dos processos, na ordem como eles foram executados, colocados em execução, e depois apresenta o tempo médio de execução e o tempo médio de espera. Sugestão: C, Java ou Python. Tá? Se forem usar algo muito diferente disso aí, me avise para ver se eu consigo testar aqui, tá bom? Sempre que tiver no arquivo, assumam que pode haver prioridade 0. Tá? E prioridade 0 quer dizer que não tem prioridade. Tá? Assumam que isso pode acontecer. Ainda sobre prioridade, quanto maior o valor, maior a prioridade. Tá? Não é Linux não, quanto maior, maior a prioridade de fato. Se o processo é do tipo CPU bound, ele vale 1. Se ele é I/O bound, ele vale 2. Se ele se encaixa nos 2, ele tem valor 3. Comentem o código-fonte de vocês, né? Isso aqui faz aquilo, aquele negócio todo. E o trabalho ele é individual. Então, além de executar para ver se está correto, eu vou checar se não tem plágio, tá bom? Professor, mas tem um monte de código na internet. Ok, não tem um problema não. Você pode pegar o código da internet. Você precisa entender o código. Tá? Você pode achar um código? Pode achar um código. Você precisa entender o código. Tá? Eu não me importo de você pegar um código pronto, não. Mas entenda como é que o código funciona e teste. Porque eu tenho uma gama de teste aqui horrorosa. Tá? Então eu testo com 32 mil processos. Então teste para que o negócio funcione muito bem. Tá? Eu tenho uma resposta para cada um dos algoritmos, que eu já tanto tenho o meu programa que calcula, como por incrível que pareça, eu tenho uma tabela em Excel onde eu calculo todos eles também. Para garantir que o meu programa estava correto, eu fiz uma tabela em Excel e comparei os dois e o negócio funciona. Então, eu sei a resposta correta de cada um dos algoritmos para as minhas entradas. Tá? Então, pode procurar o código que quiser. Se quiser fazer do zero, eu acho até melhor. Se quiser pegar um para usar como modelo e aí fazer o seu, beleza. Mas entendam como é que ele funciona, tá? Para poder o negócio funcionar não. Ser entregue corretamente. Pode falar. Eu vou disponibilizar. Eu vou já mostrar aqui um código antigo em execução e eu vou disponibilizar lá pelo ou eu ponho no Colab, eu mando um e-mail a entrada e uma visão da saída, tá?
A entrega do trabalho é até o dia 28. Então é até segunda-feira, tem quase 4 semanas. Tem 3 semanas aí e pouquinho, né? Então, se fosse na 4 semanas, seria dia 2 de março, mas é carnaval. Então, para os senhores curtirem o carnaval, show de bola, a entrega é até o dia 28. Então, você tem 3 semanas e meia aí, quase 4 semanas, para fazer a entrega do trabalho. É colocar o trabalho lá no Colab Web e pronto. Tá? E aí eu vou testar o trabalho de todo mundo e vou checar se não tem nada muito errado. Tá? Eu preciso só fazer o ajuste aqui de colocar que é prioridade fixa, para não gerar confusão. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Só que eu acho que vocês não estão vendo o meu terminal não, né? Então, tá, então deixa eu interromper aqui a minha apresentação e deixa eu fazer o compartilhamento da tela, então, da tela inteira. Bora, meu filho, compartilhar. Uma hora ele compartilha, tela inteira. Pronto, ó. Ok, compartilhar. Devagar, deve ser a gravação, tá devagar, quase parando. Pronto, eu acho que agora vocês estão vendo a minha tela inteira. Então, esse é um. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Pronto. Esse é um código antigo, tá? Em Python, que faz mais ou menos isso aí. Eu acho que eu até consigo aumentar a fonte, né? Deixa eu aumentar a fonte para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Editar. Acho que é no visualizar mesmo. Mostrar, permitir, dividir. Eu acho que é Ctrl 1. Não, aqui eu estou aumentando só. Ctrl Shift mais. Eu estou aumentando só a minha tela, mas tá. Ó, eu tenho esse códigozinho bem tranquilo. Primeira coisa, como eu vou fazer um teste massivo, não preparem uma entrada do tipo digite o processo, digite o ingresso. Não faz isso, pelo amor de Deus, não, tá? Já assume que vocês vão ler um arquivo, onde o arquivo vai estar todo organizadinho, bonitinho. Deixa eu até mostrar qual é o arquivo aqui. Bora, meu filho. FCFS, SJF, 6, TXT. Ó, esse é um arquivo de teste. Processo, espaço em branco, ingresso, duração, prioridade, tipo do processo. PID, ingresso, tempo 0, duração 1, prioridade 0 e CPU bound, que vale 1. Processo, ingresso e assim vai, tá? Isso é só um teste que eu montei agora para poder ver. Então, vocês vão receber, o arquivo, o código de vocês tem que ler um arquivo como entrada, que vai estar nesse formato aqui. Depois eu mando uma entrada maior para vocês testarem aí, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. Então, sai ruim, Ctrl C. Cadê o meu original? Pronto. Então ele me pergunta qual é o arquivo, né? Então vou, nesse caso aqui, vou... ponto barra, eu estou ficando gaga. FCFS, SJF, com 6 entradas. Aí, ó, o código já leu o meu arquivo. Aí ele falou, achei nesse teu arquivo 6 processos do tipo 1, tá? Que é CPU bound. Achei 0 do tipo 2, que é IO bound. Achei 0 com prioridade e achei 0 com prioridade diferente de 0. Tá? Esse aqui é voltar, mas tá, deixa lá. E aí ele fala, escolha um escalonador. 1, 2, 3, 4. Tá? Ou então um novo arquivo e 0 para sair. Então eu vou lá escolher aqui o bom e velho FCFS. Já que eu tinha ali um cara que era CPU bound,
Aí ele colocou ó, a saída, a relação de execução dos processos. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tempo médio de execução, 9. Tempo médio de espera, 5.5. Tá? É essa saída que eu vou querer do código de vocês. Como eu falei, pode ser um único algoritmo, um único código com os 4 algoritmos, pode ser os 4 separados, tá? Eu recomendo fazer um só. Eu acho que é até mais legal, mais interessante de ver. Tudo bem? Como esse cara aqui só tem CPU bound, acho que rola um SJF, não tem problema nenhum não. Ó, o SJF deu a mesma coisa. P1, P2, P3, P4, P5. Só mudou um pouquinho o tempo de resposta aqui, de espera. Ó, o 3 não funcionou, o round robin, porque não tinha nenhum tipo de processo relacionado com a IO bound. A gente já viu, né, que o round robin, por ter preempção, ele funciona melhor quando eu tenho algum processo que precisa fazer, que tem que fazer algum tipo de suspensão, algum tipo de bloqueio. Também vai dar a mesma coisa com prioridade, porque não tem nenhum com prioridade. Tranquilos? Dúvidas? Pode perguntar. E perfeito. Você precisa definir o seguinte, vamos lá, ó. CPU bound só vai funcionar se for FCFS e SJF. Pronto. Se for, desculpa, CPU bound, né? Se for IO bound, que é pensando em entrada e saída, funciona o round robin e funciona o com prioridade fixa, né? Porque o foco deles é ter a preempção, né? O SJF e o FCFS não têm preempção. Então, né, se precisar de I/O, não funciona. Então, é CPU. Se for I/O, é o round robin e o prioridade que tem preempção. Então, eu consigo fazer preempção e o negócio vai. E se ele for ambos, se ele for o 3, aí vale os 4, né? Então, assim, se o tipo do processo que você leu no teu arquivo lá só tiver processo do tipo 1, você só deve conseguir executar FCFS e SJF. Se só tiver do tipo 2, só consegue executar round robin e prioridade fixa. Se tiver somente do 3, todo mundo for 3 ali, executa os 4. Né? Os 4 deveriam funcionar sem problema nenhum. Porque aí eu tenho tanto lote quanto tanto CPU quanto I/O. Então, como não dá para distinguir, né? Vai todo mundo junto, tá? Então acho que isso é o foco. Se for I/O, se for 1, round FCFS e SJF. Se for 2, CPU, round robin, prioridade fixa. Se for 3, tá todo mundo junto. Perguntas? Não, nenhuma pergunta, que não acredito. Pode falar. Aham. Se tiver preempção, quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu tenho um arquivo de preempção aqui, gente. Deixa eu procurar. Alguma coisa com round robin TXT, vai. Eu, mas isso aqui vai dar erro, quer ver? Isso não está no formato. Eu tenho um no formato CSV aqui. Não é o que eu estou querendo. Deixa eu procurar aqui, Rapidex. Ver o que eu tenho aqui. Não, deixa eu procurar por round robin, mais fácil. FCFS não vou encontrar. Prioridade. Eu já mandei isso para alguém, tenho certeza que eu já mandei um arquivo desse de exemplo para alguém. Não, eu já queria pegar um ponto aqui que o velho tá preguiçoso, não quer digitar não, viu?
Não quero digitar não, eu tô preguiçoso, gente. Vocês não estão entendendo. Ah, rapaz, eu tenho. Achei um aqui, quer ver? Deixa eu só ver se é. Achei um. Mais um. Eu tenho uns arquivos de 10 pequenininhos. Esse mesmo, pronto. Show de bola. Eu vou só baixar aqui. Pronto. Deixa eu só confirmar aqui não. Bora lá. Eu já ia executar sem compartilhar com vocês. Foi mal. Deixa eu compartilhar de novo. Tela inteira. Pronto. Esperando que eu não passe vergonha. Eu já baixei 2 arquivos. Eu tenho um arquivo agora que eu baixei que é o RR também com 6 entradas. Pronto, ó. Nesse aqui, ó, ele tem 0 do tipo CPU, 0 do tipo I/O e ele tem 6 do tipo 3. Né? É ambos. O negócio tá bem bagunçado. Então vamos testar com o Round Robin agora ali, ó. Deu errado essa porcaria. Era para rodar com tudo. Que coisa! Só vai rodar com. Vai rodar com nenhum, é? Que lindo, olha. É que eu passei vergonha? Ó, vem. Viu? Olha aí, ó. Legal. Funcionou só com FCFS. Deixa eu testar um outro cara aqui, vai. Eu peguei um outro, que é um de prioridade. Que é igual coisa. Priori 6.txt. Tá. Ah, tudo bem, ó. Agora ele deu que tem 6 do tipo 3 e tem ainda os 6 que tem prioridade diferente de 0. Então, na teoria, o prioridade vai funcionar. Aí agora ele me perguntou qual é o quantum, né? Posso colocar quanto de quantum? Vou colocar um para trabalho. Aí olha como é que foi a execução, ó. P6, 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 P6. Aí P4, 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 P2, P3, P5, P2, P3, P5, P3, P5, 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 P1. Aí o tempo de execução 14.8 e o tempo de espera 11.3. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos mudar o quantum para 2. Já ficou um pouquinho melhor, né? Ó. P6, 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 P4, P4, P2, P3, P5, P3, P5, P5, P1. Já deu uma certa melhorada. Funciona com Round Robin? Não, tá, esse está configurado para o Round Robin ser só o I/O, tá? Então, CPU bound é FCFS SJF. I/O bound, RR e prioridade. E 3 ambos, todos os 4, tá? Os 4 tem que funcionar nesse negócio. Não funciona. Só quem funciona é o FCFS. Eita, que legal, que beleza. Que maravilha. Mas deu pra ver a ideia? Né? Quando tem preempção, você vai ter aí vai ter que exibir, né? Cada uma das vezes que aconteceu, na teoria, a finalização do quantum e houve a troca de contexto. Tá? Então, assim, pensem que de fato, pensem não, né? Não vai ter de fato troca de contexto, né? É algo nisso aqui. Cadê o? Ó. Você vai ler o processo. P1, tá? Ele ingressou no tempo 3, né? Ele tem duração de 1, ele tem prioridade 0 e ele está classificado como qualquer coisa lá bonitinho. Então você vai começar a montar a tua fila. Então você montou a tua fila, ela inicia a partir do tempo 3. Só tem nela o processo 1. Então você vai colocar esse cara em execução.
Vai colocar esse cara em execução por quanto tempo? Ah, esse aqui tem quantum. Ah, o meu quantum é de 1, então eu vou colocar em execução por 1. Então é como se você pegasse o tempo de duração desse cara aqui, 1 menos o quantum, 1 menos 1, 0. Opa, então 0, acabou, já foi, já executou, não volta mais. Então já pode imprimir o P1 ali. P1 já foi colocado, já foi executado, né? E você já tem que calcular ali o tempo de duração dele. Qual o tempo de execução dele? Ingressou em 3 e executou em 1, 3 mais 1, 4. Ingressou em 3 e já foi colocado em execução em 3, o tempo de espera dele é 0. Então você já somou ali o tempo de execução, já tem 1 do primeiro processo e o de espera 0 e já colocou o próximo cara lá. Tem alguém no tempo 4, tempo 5, tempo 6. Chegou o P2 no tempo 6, né? Vai durar 2. Aí você vai colocar ele em execução, deu tempo 7. Tem alguém para colocar na fila? Não. Então subtrai mais 1, ele vale 1 agora, né? 2 menos 1, 1. Tempo 7, coloca de novo em execução. Chegou no tempo 8, tem alguém na fila? Não. Então acabou. 1 menos 1, 0. De novo, qual foi o tempo de execução agora? Ele entrou em 6 e acabou em 8. O tempo de execução dele foi 2. 8 menos 6, 2. Com mais 1 do primeiro, o tempo agora já são 3. Tempo de espera dele, ele ingressou em 6, foi colocado em 6, o tempo dele já é 0, né? Aí tempo 9, tempo 10, tempo 11, tempo 12. Aí entrou o 12, né? Foi colocado em execução, mesma coisa, vai acabar no 14. Então, imprimiu P1, P2, coloca o P3 agora. Tempo de execução até agora, 1, né? 1 mais 2 agora, 5. Né? Tempo de espera, continua em 0. Entendeu? E assim vai. Você vai calculando e você vai no final dar fazer a impressão. Então você vai ter a princípio, um grande contador aí, né? Para contar, para ir calculando o tempo médio de execução e tempo médio de espera, e tem que achar uma forma de organizar a, 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 a exibição dos processos. Tá? Aí, de novo, aí a implementação é de vocês, né? Tem trocentas ideias aí. Vocês podem fazer a leitura desse cara aqui e colocar isso num vetor. Vocês podem colocar isso numa lista encadeada. Vocês podem colocar isso numa fila. Aí é a ideia de vocês, né? Aí eu deixo a cargo de vocês aí, cada um, implementar da melhor forma possível, tá? Fechamos? Tranquilos? Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Tá? Eu vou só fazer o ajuste do texto lá, naquele texto que está lá do coisa que eu tinha colocado, não coloquei que era prioridade fixa. E eu compartilho. Eu tenho esses 4 arquivos com seis como é que é o nome? Entradas em cada um. Uma para FCFS, uma para Round Robin, uma para SJF e a outra para prioridade. Para vocês terem uma ideia, né? Para vocês começarem a trabalhar. Eu acho que eu tenho um outro arquivo aqui que tem 50 ou é 100 entradas. Eu só estou na dúvida, eu tenho que procurar. Eu só estou na dúvida qual é, se ele tinha um tipo específico, ou se ele era bem bagunçado para todo mundo. E aí eu tenho para testar, eu tenho o meu de teste aqui, um de 500, né? E eu tenho o de 32 mil. Tá? Esse é o pesadão. Esse eu uso para testar tanto aqui quanto eu uso para testar lá. Aí, ó, é por isso que depende. Aqui que eu faço? Eu testo com os pequenos. Se tá ok, eu testo com o maior. Se tá ok, eu testo com o grandão. Aí eu, né, nem. Se eu não vou testar com o grandão, vai dar aquele monte de erro, vai travar tudo. Eu digo, não, eu testo com o pequeno, opa, bateu. Vamos pro maiorzinho, opa, funcionou legal. Vamos pro próximo agora, beleza. E assim vai, entendeu? Que é pra ficar. Não é pra saber, não. Ó, tem código que. Mas tudo bem, eu não sei qual é a quantidade, desculpa, qual é a linguagem que vocês vão usar. Mas já recebi código em Java que pro aluno funcionava, pro Daniel não funcionava. Né? Aí eu compilava lá, quando chegava aqui, dava um monte de erro de compilação e era um negócio meio maluco. Já recebi código em C
que funcionava na máquina do aluno, funcionava na minha máquina virtual, mas no meu Mac a bicha não rodava nem querendo. Os negócios meio malucos. Acho que os de Python são os mais tranquilos. Os de Python, acho que eu nunca tive problema com Python, não, para poder receber código. Então, assim, eu testo, né? Aí diga assim: olha, o teu código não funcionou aqui na minha máquina, não. Aí eu testo na máquina virtual, olha. Se não funciona na máquina virtual, é porque o negócio está complicado. Tem um Linux antiguinho aqui para poder resolver algumas coisinhas. Então eu faço esse tipo de teste para poder ficar mais coerente. Então, e assim, se teve erro de compilação, eu já digo: olha, fulano, aqui não compilou. O teu tá funcionando aí, tá? Aí a gente vai testando para ver se algo deu errado, tá? Eu sou bem tranquilo na hora que eu faço correção, né? Aí assim, quando estiver funcionando tudo bonitinho, o código estiver executando, aí tiver resposta errada, aí eu já não posso fazer muita coisa. Mas se tiver erro de compilação, alguma coisa que seja problema da minha máquina, ou algum descuido, algum erro, a gente vai ajustando até o negócio funcionar. A ideia é que todo mundo entregue o seu código funcionando. Tudo bem? Tranquilos? Então, assim, vocês não tem esse fim de semana quiz, não tem nada. O foco é nisso aqui, tá? Eu vou só acabar, já vou ajustar aqui o doc, já coloco lá o doc corrigido e eu mando no. É melhor mandar pelo e-mail, né? Acho que fica melhor. Ou coloco no Colab. O que vocês acham? Deixa no Colab os arquivos de teste lá, os. Tá, então eu vou colocar os 6 arquivos de texto lá no Colab também, junto com a atividade, os pequenininhos. Depois eu posso mandar os maiores para vocês. E eu vou fazer tipo uma lista de fixação só de escalonamento, tá? Eu tenho muitas provas aqui, muitos trabalhos onde basicamente o enunciado é: dado esses processos aqui, essas tarefas aqui, faça o escalonamento usando o FCFS, usando não sei o que, usando não sei o que. Então tem muita coisa que é legal para vocês irem treinando também e vendo como é que funciona. É só para fixar, tá? Não vou cobrar nada não. E é legal porque ele pede para fazer esse diagrama de Gantt, né? Esse diagrama bonitinho que tinha ali a execução das tarefas, né? Como é que elas estavam se comportando. E também pede para fazer o cálculo do tempo de execução e o tempo de espera. Tá? Aí eu coloco até sexta-feira para vocês. Os outros eu vou colocar aqui agora já. Tá bom, gente? Tranquilos? Então, fechamos. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação.